Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus, que você possa ser ricamente abençoado. Só que eu creio que essa palavra que o Senhor colocou na minha vida é uma palavra que vai trazer para nós um fortalecimento espiritual. Amém? Se encontra aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Vai dizer assim: as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões de heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão ao reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Um nome tão estranho, né? Concupiscência, né, irmãos? Pesquisei aqui o que é concupiscência da carne. Refere-se aos desejos e paixões carnais que estão em conflito com a vontade de Deus. Forte desejo em busca de satisfação, prazer, em vez de seguir os princípios e a orientação do Espírito Santo. Ou seja, há um forte desejo de pecar. A pessoa tem um forte desejo de continuar naquela prática do pecado. Se torna-se concupiscência. Aqui eu quero pontuar alguns pontos, né, em relação aqui sobre o versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem uma sequência, né? Vem aqui. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Quanta coisa, né? Quanta coisa. São todas essas coisas que, quando a pessoa pratica, ela está dando legalidade para as trevas. Ela está dando legalidade para o diabo agir na vida dessa pessoa. Então imagina uma pessoa que ela está praticando as obras da carne, essas obras aqui, ou seja, a quem ela está servindo? Ela não está obedecendo a Deus, ela está obedecendo a quem? A um espírito que está por detrás dessa situação. Dessas situações aqui, né? Desses tipos de pecados, eu separei 4, né? O que é lascívia? Lascívia, fui procurar no dicionário, significa sensualidade exagerada, libertinagem, imoralidade sem restrição. Refere-se a uma atitude dominada por desejos carnais desregrados, não guiada pela moral ou pelo Espírito Santo. É algo assim exagerado, né? Lascívia. E porfias, significado é brigas, contendas, motivadas por egoísmo, orgulho pessoal.
Não são simples desacordos, mas conflitos intensos prejudiciais ao relacionamento. Ou seja, é uma coisa, né? É algo assim, é uma pessoa que está sempre disposta a brigar, é uma pessoa que é egoísta, pensa nela própria, orgulhosa. Então, essa situação, quando a pessoa está vivendo essa situação, ela está sendo motivada pelo quê? Qual é o espírito que está ali atuando na vida dessa pessoa? Então, é uma pessoa que está sempre brigando, sempre está em discussão, é uma pessoa egoísta e é uma pessoa que não está praticando, né? Não está praticando a palavra de Deus de maneira alguma. E emulações? Emulações, o significado é ciúme, inveja intensas, uma competitividade prejudicial que deseja prejudicar ou superar o próximo por vaidade e egoísmo. Aquela pessoa que está ali, é uma pessoa que é ciumenta, está sempre competindo uma com a outra. Então, separei um outro aqui, dissensões. Dissensões é mais fácil, né? Dissensões é uma pessoa que está ali sempre causando um conflito de opiniões, ruptura nas amizades, na comunidade, uma pessoa egoísta, falta de amor. Então, essas aqui são apenas algumas das características, né, de situações em que muitas pessoas estão aprisionadas, né? Uma pessoa que não é feliz, está sempre discutindo, está sempre ali procurando, pensa nela própria, não tem amor pelas pessoas, né? Não tem compaixão. Então, são situações que a Bíblia sinaliza que uma pessoa está vivendo dessa maneira e desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Agora, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar não viver sobre esses tipos de sentimento. Porque esse sentimento é o inimigo que encontrou uma brecha na vida da pessoa, encontrou uma legalidade na vida da pessoa e está agindo na vida dessa pessoa. Mas a Bíblia orienta que nós devemos buscar o fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. Então, ou seja, nós temos que procurar cultivar este tipo de valor, que é o fruto do Espírito, e nós temos que procurar ajuda através do Espírito Santo. Nós temos que desenvolver o hábito de ler a palavra, porque a palavra é espírito e vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quanto mais eu busco me alimentar dessa palavra, mais eu estou alimentando o meu espírito. O homem, ele é dividido, o homem, ele é formado por espírito, alma e corpo. Ou seja, nós nos alimentamos com esse corpo físico, ele se alimenta de alimento sólido, de alimentos, né, para você manter esse corpo. A nossa alma e nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de algo que a sustente. Então existe uma briga. A carne briga com o espírito. Ou seja, existe uma batalha interna entre o espírito e a carne. E isso evidencia pelos frutos que essa pessoa está produzindo. Qual é o fruto que a pessoa está produzindo? Se a pessoa está produzindo um fruto que não é um fruto bom,
As características desse fruto são manifestas nessa situação do versículo 19, que é as obras da carne. E quem está praticando as obras da carne? Quem mente? Um exemplo, a pessoa que tem costume de mentir, tem costume de ama uma fofoca, uma pessoa que é invejosa, não pode ver alguém ter alguma coisa que ela já está ali desejando também ter aquilo. Estou falando assim, um exemplo genérico. Então, as pessoas que praticam a obra da carne, na verdade, ela desagrada a Deus, porque se ela pratica a obra da carne, ela está sob a influência de um espírito de trevas, um espírito maligno, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir, certo? Então, ele vai dar a sugestão para a pessoa, e se a pessoa der legalidade para fazer, o espírito vai, né, fazer com que aquela pessoa ali consuma aquele ato. Então, as obras da carne, elas são inimizades contra Deus. E quem está vivendo dessa maneira, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então, vamos supor, a pessoa é nova convertida, acabou de chegar, conhecendo Jesus. É lógico que não é da noite para o dia que ela vai conseguir mudar o seu estilo de vida que já vinha vivendo fora da vontade de Deus. Então, de acordo com o interesse dela buscar a Deus, da leitura da Bíblia, da leitura da palavra e fazer o uso, né? Colocar essa palavra que ela está conhecendo agora, tendo contato, colocar em prática na vida dela. Quanto mais ela beber da fonte, que é a palavra de Deus, ela vai se alimentando da palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai fazendo com que aquela velha natureza, aquela velha mania, aquelas coisas erradas, elas vão aos poucos, vão saindo da vida daquela pessoa. Ela tinha o costume de mentir, tinha o costume de fofocar, tinha o costume de ter inveja, tinha esses tipos de costume. Então, quanto mais ela tem um contato com a palavra de Deus, mais ela vai receber ajuda da parte de Deus, através do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quanto mais ela beber da água viva, mais ela vai se moldando conforme a vontade de Deus. Então, eu identifiquei algo na minha vida que não agrada a Deus. Opa, peraí, isso aqui que eu vinha fazendo há tanto tempo, eu vou parar de fazer. Isso aqui não agrada a Deus. Então eu vou fazer o que? Diferente. Vou procurar fazer conforme a vontade de Deus. Ou só um exemplo, uma pessoa que não tem paciência, é extremamente estressada. Vou pegar um exemplo genérico, uma pessoa que é estressada, não tem paciência. Então o que acontece? Ela tem essa qualidade que está na vida dela, que ela não consegue se libertar, mas com a ajuda da palavra de Deus, conforme ela vai no crescimento espiritual, vai se alimentando da palavra, vai buscando o entendimento, ela vai buscando a direção de Deus, o que acontece? Deus vai ajudar ela a tomar a decisão correta, ela vai deixando aos poucos esse tipo de situação e vai se moldando conforme a vontade de Deus. Eu estava desagradando a Deus nesse ponto. Não, agora que eu aprendi que eu preciso perdoar, que eu preciso falar a verdade, que eu preciso procurar amar, né? Então, ela vai começar a deixar de praticar aquelas ações que é da natureza caída e vai começar a produzir algo que é da natureza, da nova natureza. Eis que tudo se fez novo. Quando Jesus entra na vida da pessoa,
eis que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Mas não é se faz novo como um toque de mágica. É lógico que conforme o crescimento dela, ela vai buscando entendimento, vai buscando, ela vai começar a aprender uma coisa diferente, algo novo. Ela vai começar a agradar a Deus, ela vai vendo que a vida dela, que estava toda desordenada por causa desses frutos, né, ruins que ela produzia, ela vai começar a produzir frutos bons. E isso é uma busca, né? É uma busca pessoal. Jesus, quando ele estava na cruz, quando ele disse: Pai, entrega o meu espírito, está tudo consumado, ele fez uma obra completa, Então, cabe a nós, né, a identificar qual é a situação, qual é a característica, qual é o conflito que você vive e que você precisa mudar. Então, quer dizer, é algo pessoal, você tem que identificar. E você identificando, Deus vai começar a trabalhar na sua vida e você vai começar a parar de praticar aquilo que era ruim diante dos olhos do Senhor e vai começar a praticar aquilo que é bom diante dos olhos do Senhor. Nem tudo que a sociedade diz que é bom, de fato, aos olhos de Deus é bom. A quem você vai obedecer, né? Devemos obedecer à palavra de Deus. Obedecer à lei de Deus, a palavra de Deus, a lei dos homens. Então, qual é a lei que predomina? A lei de Deus. Devemos o quê? Devemos deixar a velha natureza, os velhos costumes que são ruins diante de Deus e praticar aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Então, aqui, já no versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, essas pessoas que praticam essas coisas, elas estão debaixo da graça, né? Não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Então, graça é o favor imerecido. Jesus Cristo fez o mais difícil. Ele morreu pelos nossos pecados, pagou, quitou a nossa dívida, certo? É de graça para mim, de graça para você, mas não foi de graça para ele. Ele sofreu, tá? Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e agora eu preciso ir até ele e pedir ajuda. Senhor, ajuda-me. Eu sei que eu estou pecando nessa área, né? Eu sei que eu preciso melhorar nessa área aqui. Então cabe a mim, cabe a você buscar a direção dele e colocar diante dele aquilo que precisa ser tratado, né? Precisamos colocar em prática a palavra. Não é somente ler a palavra, ouvir a palavra. Não, é colocar a palavra em prática. Quando eu coloco a palavra, que o Espírito Santo coloca no meu coração que aquilo que eu estava fazendo é errado diante de Deus, eu tenho que fazer agora o que é certo diante de Deus. Porque aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, não agradam a Deus. Precisamos estar debaixo da graça. Jesus, ele venceu por nós. Ele veio e ele cumpriu a lei. Ele conseguiu cumprir a lei. Eu e você não conseguimos cumprir, mas ele cumpriu. Então nele nós estamos debaixo da graça, né? Nele estamos debaixo da graça. E aqueles que estão na graça, né, agradam a Deus. Então devemos ser não ouvintes, mas praticantes. Devemos ser praticantes da palavra do Senhor. Então precisamos o quê? Precisamos ser vigilantes, né? Precisamos
verificar qual é o que nós estamos fazendo de errado diante de Deus. E como que eu vou descobrir? Ó, Bíblia. A Bíblia vai mostrar como um espelho a verdade. Então a Bíblia, ela confronta o meu pecado diante de Deus. Deus é santo. Eu sou pecador. Todos somos pecadores. Destituídos estamos da glória de Deus. Mas Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, conforme eu vou me aprofundando no meu relacionamento com o Pai, no meu relacionamento com o Espírito Santo, no meu relacionamento com Jesus, eu vou identificando aquilo que eu preciso de mudar. Aí, a partir do momento que eu vejo aquilo que eu estou pecando, eu venho, peço perdão e falo: Senhor, me ajuda. Faço minha oração, busco a direção e vou fechando essas portas. Porque essa pessoa que tem que está vivendo aqui, estamos falando de Gálatas 5, aí é o versículo 19, que fala sobre as obras da carne. A pessoa que está vivendo alguma dessas situações aqui, ela está sob influência do maligno. Quem que está governando a vida dela? O maligno. O maligno é que está governando a mente dela, que está influenciando ela a fazer aquilo que é errado diante de Deus. E aquilo que é errado diante de Deus, que é o pecado, que é você estar pecando constantemente, isso aí desagrada a Deus. E consequentemente, se a pessoa não tiver um arrependimento, não tiver um encontro com Jesus, a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. Morte é separação dela com Deus, eternamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 vai dizer que aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa segunda morte aí não tem escapatória. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui ouvindo e pedindo a direção de Deus, eu identifiquei que eu estou vivendo alguma dessas situações aqui, né? Que a pessoa mente, a pessoa dá mau testemunho, a pessoa zomba das coisas de Deus. Graça e paz, Valquíria, Deus te abençoe. Então, quando eu identifico que eu estou vivendo essas situações do versículo 19, que é as obras da carne, eu preciso tomar uma ação, preciso tomar eu preciso tomar uma postura. Senhor, então quer dizer que até aqui eu estava errando nesse ponto aqui. Então, a partir desse momento que eu identifiquei que eu estou falho nessa área, eu preciso me consertar, né? Como diz a Bíblia, aquele que roube, não roube mais, aquele que mente, não mente mais, né? Aquele que engana, não engane mais. Então, estou falando aqui de uma maneira geral. O que as pessoas no mundo fazem, que as pessoas aplaudem, diz que aquilo é certo, muitas vezes aquilo que o mundo diz que é certo, diante de Deus não é correto. Diante de Deus as pessoas estão vivendo o quê? Fora da vontade dele. E se eu estou vivendo fora da vontade dele, então eu preciso olhar para mim mesmo e falar: não, se eu quero morar no céu, se um dia eu quero estar na presença de Deus, eu preciso fazer aquilo que agrada a ele. É como uma criança, né? O pai fala assim: olha, Joãozinho, se você ama papai, a criança vai falar: amo, pai, eu te amo. Então, se a criança ama o pai, ela vai ser uma criança obediente. Não porque o pai está exigindo, ameaçando, não, porque o pai é bom. Porque ele vai estar ali cultivando a amizade, vai estar ali acompanhando aquela criança. Não é comprar a criança com presentes,
porque vai chegar isso não vai ocupar o coração dela. Precisa ter um relacionamento de amizade, acompanhar, estar ali disposto para ajudar. Se ela errou, dá uma palavra de incentivo. Você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai estudar, você vai vencer. Dá um incentivo e está acompanhando. Precisamos fazer a nossa parte, né? Pessoas trocam o relacionamento por presentes ou por chantagem. E isso não vai funcionar. Pode funcionar por um certo tempo, mas vai chegar uma hora que aquela criança vai se tornar um homem, vai se tornar uma mulher, e aquilo que ela aprendeu na infância achando que era o certo, ela vai fazer com outras pessoas. Então, o relacionamento, a verdade, ela tem que prevalecer. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Então, muitos pais não conseguem educar os seus filhos porque eles também não foram educados. Eles não tiveram uma orientação correta diante da presença de Deus, né? Então, eu e você precisamos nos dedicar, separar um tempo, dar bons exemplos, ser exemplo em casa, ser exemplo no trabalho, ser exemplo aonde nós estivermos. Aí, quando eu sou exemplo, outras pessoas vão querer seguir o meu exemplo. Se eu sirvo a Cristo e eu vejo que aquilo que eu estava fazendo é errado, e eu paro de fazer aquilo que é errado e começo a fazer o que é certo, então, a partir do momento que eu começo a me fiscalizar e ver que agora eu estou tendo um entendimento de acordo com a palavra de Deus, então eu tenho que ser um praticante. E a partir do momento que eu vou praticando a palavra de Deus e vou vivendo isso, eu começo a ser exemplo para que outras pessoas possam seguir esse exemplo. Elas precisam ver em você, precisam ver em mim a pessoa de Cristo. Não somos perfeitos, nós não somos perfeitos, somos pecadores, mas nós lutamos contra o pecado para fazer com que Deus se agrade de nós. Temos que chamar a atenção de Deus para nós. Deus busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ou seja, Deus procura pessoas que estão dispostas a amá-lo. Então, a partir do momento que eu identifico que algumas características na minha vida não condiz com o testemunho de Cristo, não condiz com o ensinamento de Cristo, eu preciso parar aquilo que eu estava fazendo de errado diante de Deus e fazer o certo. Aí sim, eu vou ser exemplo em casa, vou ser exemplo no trabalho, vou ser exemplo para meu filho, para os meus netos, para amigos e colegas. Eu preciso do quê? De uma referência. A minha referência é Cristo. Minha referência, né, tem que ser quem? A pessoa de Cristo. Aí nós precisamos. A sociedade precisa de uma referência. Ela precisa ter a referência de alguém. Seja do seu líder, do seu pastor, ou de alguém que está dentro do caminho de Cristo. Porque a pessoa que vive essa palavra, ela procura ser o quê? Luz para as outras pessoas que estão em trevas. Então, temos que ser luz. Assim como Jesus falou assim, que nós somos luz neste mundo. Pequenas luzes, porque a luz maior é Cristo. Então, cada vez mais que eu vou eliminando aquilo que é errado na minha vida e vou absorvendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus, eu vou me tornando uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E é isso que nós temos que fazer. Deixar as coisas velhas para trás e prosseguir para aquilo que é novo, aquilo que vem de Deus. Pensar nas coisas que vêm do alto, né? Você meditar, você pensar, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou me dedicando? Então, são coisas, talvez algumas coisas que são simples, que precisamos tomar uma atitude correta, que isso vai fazer diferença lá na frente.
Quando você é referência para os seus filhos, quando você é referência para alguém, você vai ver que de uma maneira natural, aquelas pessoas vão começar a te ouvir, aquelas pessoas vão começar a seguir seu exemplo. Então, isso é uma coisa que não é algo que tem que ser natural. As pessoas veem em você uma pessoa diferente. Opa, essa pessoa é confiável. Eu estou passando um problema, estou passando uma luta, estou passando por um exemplo, às vezes uma pessoa está passando por uma depressão, certo? E ela confia em você porque você é uma pessoa de Deus. Aí a gente temos a oportunidade, né, de estar ajudando, aconselhando aquela pessoa, orientando até ela a buscar, né, em Deus uma resposta, convidar ela para ir para o culto, convidar ela para estar ouvindo a palavra, uma pregação. Então, nós temos que buscar ser essa referência, né? Buscar fazer aquilo que é correto diante do Pai, né? Deixar as coisas velhas para trás, aquilo que nós praticávamos de errado, e buscar, né, fazer essa diferença. Quando nós somos referência, pode ter certeza que as coisas que estavam fora de lugar, que não estava tendo, que você tentava e nada dava certo, você vai ver que o ambiente espiritual que você está vivendo vai ser diferente. As coisas vão começar a dar certo, você vai começar a ter paz, aquilo que tirava a tua paz vai embora, né? Jesus Cristo, ele nos deu essa autoridade. Para exercer a autoridade que ele nos deu, o que nós precisamos fazer? Estarmos alinhados com a vontade de Deus. Não adianta eu querer orar e não praticar. Um exemplo. Eu não tenho paciência com nada. Aí eu vou orar. Mas se eu não procurar colocar essa questão diante de Deus, eu só estou orando de boca para fora e nada vai mudar. Então eu preciso, a mudança começa de dentro para fora, né? Coisas que são difíceis para mim, eu tenho que chegar diante do Pai e falar assim: Senhor, estou precisando que o Senhor me ajude nessa área. Aí ele vai te dar uma direção. Às vezes não é algo assim que você pede que vai ser no mesmo tempo, no mesmo instante. Pode acontecer no mesmo instante? Pode. Você orar, Deus te dá uma direção. Pode ser amanhã que ele vai te dar a direção? Pode. Mas se você orar, buscar, colocar: Senhor, essa situação, estou precisando de ajuda. Eu preciso uma orientação nesse assunto aqui. Ele vai te dar orientação. Mas você tem que buscar também, identificar, fechar aquela porta que você que você não está agradando a Deus, e procurar colocar a tua vida diante de Deus. Ele vai te dar a direção certa, ele vai te orientar naquilo que você tem que fazer. Aí sim, aí mesmo que você esteja passando por lutas, dificuldades, você vai sentir paz. É uma paz que eu não consigo explicar. Você não consegue explicar, porque a paz que Jesus Cristo nos dá é fora a nossa compreensão. Talvez você esteja falando: nossa, mas eu estou passando por lutas, mas eu sinto paz. Eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eu sei que eu tenho uma conta para pagar, mas mesmo assim eu sinto paz. É uma paz que vem de Jesus. Ele fala assim: eu vos dou a minha paz, não dou a paz como o mundo dá, que é uma coisa passageira, rápida e já acaba. Aí daqui a pouco vem as mesmas situações. Não, a paz que Jesus te dá é uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, eu tenho luta? Tenho, mas Jesus está comigo. Estou com dificuldade aqui, mas eu tenho paz. Eu vou conseguir pôr a minha cabeça no travesseiro, vou conseguir dormir, vou conseguir colocar minha vida em ordem, porque eu tenho paz. Então, não existe essa situação. Quando você está passando por uma luta, o mais importante é ter paz para você resolver.
Não adianta você querer resolver as coisas do seu jeito, no braço, que não vai dar certo. Se você está passando uma luta, mas você não tem paz, você não consegue resolver. Mas você está passando por uma luta, uma dificuldade, mas você tem paz, você vai conseguir resolver porque Deus está nesse negócio. Quando você tem paz, você vai conseguir resolver aquilo que está difícil. Porque se você não tiver a paz que excede todo entendimento, aquela paz que vem de Deus mesmo, como que você vai resolver alguma coisa que já está tirando a tua paz? Então eu já passei por situações, precisava pagar uma conta, não tinha dinheiro naquele momento, mas eu tinha paz. Eu falei, não, Deus vai suprir essa necessidade, né? E fui dormir sabendo que o Senhor estava trabalhando. Então, a paz que o Senhor nos dá, isso é muito importante para a gente resolver qualquer situação na nossa vida. Qualquer situação que surja, para tentar tirar a sua paz, você tem que meditar e buscar no Senhor, que Ele vai te dar o entendimento, Ele vai te mostrar a saída. Talvez a saída esteja tão perto, mas a gente não consegue ver, porque a gente só está vendo o problema. Mas quando você tira o olho do teu problema e olha para o Deus que é grande, e quando Ele fala assim que para Ele nada é impossível, Ele vai abrir a porta da possibilidade para fazer o impossível na sua vida. Então, às vezes a gente está só focado naquele problema, a gente não consegue ver a saída. É ou não é? Aí você perde o sono, fica irritado, trata mal as outras pessoas, porque alguma coisa está tirando a sua paz. E essa é a intenção do maligno, tirar a paz, tirar o foco. Então, quando eu olho para o Senhor e vejo que outras pessoas também passaram por situações em que elas tiraram o olho do problema e focaram na palavra do Senhor. Quando Jesus falou, eis que sou contigo, vai, a tua paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, quando eu tiro o olho do problema e começo a meditar na palavra de Deus, vou ler ali um Salmo 91, um exemplo. É um salmo que as pessoas, quando estão aflitas, elas leem, mas tem que fazer desse salmo a sua oração. Você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, como Ele vai cuidar de você. Ele vai quebrar os laços do maligno. Ele vai agir na sua vida. Quando você faz desse salmo a sua oração, como se fosse a oração que saiu do seu coração, né? Eu tenho certeza que aquele problema que estava te afligindo, ele vai deixar de te afligir, porque você está com seus olhos voltados ao Senhor. Amém? Que hoje está encerrando agora essa capítulo agora, essa exortação aqui de Gálatas 5. Nós lemos aqui Gálatas 5, capítulo 5, do versículo 16 ao 25. Que você possa meditar na sua casa, pegar a Bíblia, ler ali direitinho, certo? Nós precisamos evitar fazer coisas que desagradem ao Pai, né? Conforme está ali no versículo 19. São coisas que muitas vezes a gente pratica sem saber, traz problema para nós, traz depressão, traz falta de sono, traz angústia, porque às vezes nós estamos longe da vontade de Deus, estamos praticando coisas que está trazendo conflito para a nossa vida. Precisamos evitar, precisamos fechar essa porta, né? Quando nós fechamos essa porta aqui, cada porta que você vai fechando, a sua situação vai mudando. E precisamos trazer para nós a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos atrair a presença de Deus sobre nossas vidas, conforme está aqui no versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Imagina o fruto como se fosse uma mexerica. Cada mexerica, cada gomo faz parte ali, o conjunto todo dá uma mexerica completa. Então,
o amor, o gozo, a paz, ser longânimo, né? Ser benigno, ser bom, ter bondade, ter fé, né? Mansidão, ser uma pessoa mansa, tranquila. Tá vindo uma enxurrada de problema, mas você tá na presença de Deus, você tá tranquilo, sereno para resolver esse problema. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado. Vou estar aqui ungindo um copo com água. Que você possa... vou dar um tempinho para você pegar sua água. Para você... Que eu vou estar orando daqui. Tenho certeza que Deus vai estar agindo na sua vida. Se você tem alguma coisa que está te inquietando no seu coração, trazendo alguma falta de paz, eu tenho certeza que você vai ter a resposta de Deus ainda na sua vida. Você vai ter a presença do Senhor, né? Ajudando você, fazendo com que você busque a Ele, e Ele vai estar mudando aquilo que você não estava conseguindo mudar. Então precisamos identificar os problemas, né? Que nós abrimos essa porta e fechando uma porta por vez. E viver essa palavra, né? Conforme Jesus fala, não devemos ser ouvintes, mas praticantes. Então, praticante, você, a partir do momento que a verdade chega para você, você sabe que aquilo ali é de Deus, você deixa de fazer aquilo que era errado e começa a praticar a palavra de Deus e colocar na sua vida como algo que você precisa fazer porque você está agradando a Deus, né? Imagine, pegar um exemplo aqui de uma banca de frutas numa feira. Se perguntar assim, quem de nós não quer morar no reino dos céus? Todas as pessoas vão dizer que quer morar no reino dos céus. Mas imagine Deus olhando para uma banca de frutas, com diversos tipos de frutas, que ali tem frutas boas, outras mais ou menos, outras não tão boas, mas está tudo ali. Você acha que Deus vai escolher o quê? Que tipo de fruta? Vai escolher as frutas boas, certo? Então, numa comparação bem simples, Deus vai escolher quem para morar com Ele? As pessoas que produzem bons frutos. Se eu e você produzirmos bons frutos, nós estamos agradando a Deus. A parábola que Jesus contou sobre a videira verdadeira, lá em João 15, ele diz assim que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos, certo? O pai vem, que é o agricultor, e limpa os ramos, os galhos, para que eles deem mais frutos. Mas aquele galho que não produzir fruto nenhum digno, esse galho vai ser lançado fora. Ser lançado fora significa que vai ser lançado fora da presença de Deus no dia do julgamento. Mas o galho que produz frutos, que o pai vem, limpa e ele produz mais frutos ainda, frutos bons, esse galho vai permanecer, porque quem é o sustento dele é Jesus. Jesus é a videira verdadeira que nos alimenta. Então a videira, ela alimenta todos os galhos. E o galho que estiver ligado na videira vai ser alimentado e fortalecido. É assim que funciona. Eu vou na feira, olho as frutas e vou selecionar aquilo que eu quero levar para minha casa. Deus é assim também. Ele vai selecionar aqueles que realmente amam a Ele. Ele está separando um povo para morar com Ele nos céus. Então, nós devemos agradar a Deus. Amém? Vou estar ungindo meu copo com água aqui, ungindo as minhas mãos e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro, meu Pai, na vida da Valquíria, a vida da sua família e todos aqueles que estiverem, Senhor, precisando, Senhor, dessa palavra, que o Senhor venha de encontro, meu Pai. Abençoa, Senhor, esta vida, abençoa as vidas que estarão, Senhor, fazendo uso, Senhor, dessa
dessa mensagem, que em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Senhor, esse copo com água, abençoa a vida dessa pessoa, que teu poder, meu Pai, esteja, Senhor, sendo derramado, meu Pai, na água, venha estar sendo derramada, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa, que aquilo que ela não está conseguindo fazer, meu Pai, que o Senhor venha estar agindo, meu Pai, no reino espiritual, derramando da Tua graça, derramando da Tua bênção. As portas que estiverem fechadas sejam abertas, ó Pai, que o Senhor venha estar dando a direção, que o Senhor venha estar mostrando, meu Pai, aquilo que é necessário realizar de mudança. Faz a Tua obra, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tome seu copo de água pela fé. Hoje eu vou estar encerrando. Amém? Hoje é o segundo dia que eu estou realizando essa live. Não vou fixar datas. Vai ser de acordo com a minha disponibilidade e de acordo com a orientação do Espírito Santo. Hoje nós falamos sobre as mudanças que nós precisamos fazer com base na palavra de Deus, em Gálatas 5. Amém? Fique com Deus, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém?